Vocês estão aprendendo inglês, acham que às vezes estão perdendo tempo. Vocês querem otimizar o tempo de vocês, ir direto ao ponto, vocês querem achar o material que vocês precisam, treinar, falar, alcançar a fluência. É isso? Vocês estão se sentindo confusos porque não sabem bem o caminho? Hoje eu vou ajudar vocês com isso. Hi, eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Pessoal, eu sei, muita gente aí aprendendo inglês sozinho, ou não, ou talvez você esteja até numa escola, mas você quer otimizar o seu tempo. Você quer fazer o seu tempo valer mais na hora que você está aprendendo inglês. Talvez você se sinta perdido, confuso. Estou desperdiçando meu tempo aqui. Isso é normal. Mas, pessoal, hoje eu vou dar um passo a passo aqui para vocês. Vocês vão ver a diferença se vocês seguirem esse passo a passo. Primeiro, eu vou começar com o seguinte. Tenha um plano de estudos. Tenha, sim, uma agenda de estudos. Não deixe para estudar o dia que dá, a hora que dá. Fica naquele vai e vem. Hoje você estuda, depois você passa 15 dias, volta ou passa um mês para voltar. Não. Você precisa ter constância. Aprender inglês demanda esforço, comprometimento, responsabilidade, constância. Você não vai aprender inglês se você não tiver aí esses 4 itens. Então você precisa dessa agenda, você precisa estabelecer dia e horário. Quantas horas, Rejane? Eu acho que todos os dias da semana, 5 dias da semana, pelo menos 30 minutinhos. Mas eu sei que fica complicado para muita gente. Então, 3 vezes na semana, eu acho que sim. Agora, uma vez na semana adianta? Claro, antes pouco do que nada. Mas para você aprender a língua, você precisa sim entrar muito em contato com ela. Então, ter um plano de estudos, saber o dia e horário que você vai aprender inglês, que você vai se dedicar ao inglês, é muito importante. Não fuja das atividades de reading, de leitura. Leitura é muito importante. Leitura é importante para você acumular vocabulário, treinar a estrutura. Super, hiper importante. Use e abuse da leitura. Procure vários textos e leia bastante. Hoje, pessoal, vou deixar aqui para vocês na descrição sites que vocês podem entrar. Tem site aqui para aluno de avançado, de intermediário e de iniciante básico. Um em especial, o ESL-Lounge. Esse é para você conseguir material se você estiver no iniciante ou em qualquer nível, não importa o nível que você esteja. Esse site em especial, você vai lá, entra no site, aí você rola a tela para baixo, tem lá Student Site, dentro desse quadrinho tem lá Your Students, você clica nesse Your Students e vai aparecer lá um Grammar Guide. Esse Grammar Guide, ele traz desde o Beginners, tá? Tem lá Beginners, depois Elementary. Elementary é o básico, tá? Intermediate e assim por diante. Você clica lá se você for um iniciante no Beginners e você tem todo o passo a passo do Grammar que você precisa para o nível iniciante. Aí tem as atividades, tem atividade de leitura, tem atividade de listening, tem atividade para você preencher o espaço em branco, várias atividades lá. Então, esse ESL Lounge, ele é para todo mundo. Agora, eu estou deixando outros sites aqui do BBC Earth, tá? Que é super interessante, traz vários documentários, tá? Muito interessante mesmo, e National Geographic, que também traz. Se você for no YouTube e entrar no BBC Earth ou National Geographic, você vai ver lá os vídeos dos documentários, mas você também tem a parte para você ler todo o script, tudo que está sendo falado, super interessante. Você que é do intermediário ou do avançado, vai fazer muito uso desses dois sites. Se você for do beginners ou do básico, é um pouquinho cedo para você ainda usar o BBC e o National Geographic, tá? Mas tem leitura lá no ESL Lounge também, bastante atividade de leitura para vocês. Então não fujam da leitura, é muito importante. Os sites vão ficar na descrição do vídeo depois para vocês irem lá e visitar e tal, tá bom? Uma coisa muito importante que é o seu listening, tá? Listening. Use o listening o máximo que você puder. Grave aí na sua cabeça. Quanto mais você ouve, melhor você fala. E é verdade. Tanto é que crianças aprendem a língua mãe de ouvir as pessoas ao redor.
não é verdade? E outra coisa, não é impossível não você é um adulto ir para um país estrangeiro e aprender aquela língua de ouvir. Existem estudos sobre isso, o adulto também aprende de ouvir. Claro que se o adulto não for para uma escola nesse país, ele vai ficar analfabeto, porque ele vai ouvir e vai aprender a língua de ouvir. Só que é um processo fácil? Não, não é. Não é? Esse processo de imersão, quanto mais, né, você avança aí na sua idade, mais difícil fica, tá? Para uma criança esse processo de imersão é excelente, para puberdade, até para o adolescente. Mas depois da adolescência, esse processo começa a ficar um pouco mais complexo e tal. Mas não é impossível não. A gente consegue aprender de ouvir muito, muito, muito. Então o listening é muito importante para você. Agora você tem que ter umas estratégias para fazer o listening. Como eu falei no meu vídeo anterior de listening, você precisa, se você estiver usando o listening para treinar o seu ouvido a entender o nativo, você precisa do script, porque você vai assistindo, ouvindo, vai lendo aqui. Se você não quiser assistir o vídeo, você vai só ouvindo o áudio mesmo e acompanhando na leitura e vendo o que eles fazem, aquilo tudo que eu falei de redução, contração. E você precisa disso para aprender a ouvir em inglês, mas se você estiver fazendo listening para melhorar a sua fala, então você precisa fazer o exercício de imitation. Então você toca o áudio, pausa o áudio e repete. Toca o áudio, pausa e repete. Não é a mesma coisa que o exercício de shadowing, que é simultâneo, áudio e você, as duas vozes juntas, tá? Esse exercício de shadowing eu considero um pouco mais complicado. Então, alunos de iniciante básico, eu sugiro o imitation. Você começa com o imitation e depois você progride para o shadowing. Aluno de intermediário, avançado, já fica mais fácil de fazer o shadowing, porque é junto, são as duas vozes juntas. Então, se você estiver ouvindo para treinar, aprender a ouvir o nativo, com o script, bonitinho, vai seguindo ali. Se você estiver usando o listening para treinar a sua fala, aí é só ouvir e repetir, o imitation. Agora, você, claro, pode pegar, não é? Nesse site mesmo que eu passei aí, o ESL Lounge, exercícios de listening, que aí você vai testar o que você aprendeu de listening, o quanto você está evoluindo no seu listening. Então, você ouve com estratégias para aprender a ouvir, para treinar a sua fala e depois você vai testar o seu listening. Então use o listening, abuse do listening. Agora, séries e filmes. É legal assistir? É super legal assistir, tá? Mesmo que você esteja no básico ou no iniciante, não tem problema. Mas se você for básico ou iniciante, não use aquela série ou aquele filme para testar o que você ouve, porque você vai ficar frustrado, porque ali é o inglês do dia a dia, não é? Séries e filmes, eles vão sim falar muito mais rápido do que no exercício de listening, por exemplo, que você pega na internet, porque ali é a vida real. Então, se você for um iniciante, por exemplo, você pode se frustrar, mas ouça sim, assista sim séries e filmes, porque você acostuma o ouvido e é legal, é super importante isso. Se você é um aluno mais de intermediário ou avançado, aí você pode sim usar séries e filmes para aprender a ouvir e até para fazer esses exercícios de imitation e de shadowing, porque você para a cena e faz o imitation, ou você fala junto com a cena e faz o shadowing, mas isso é para aluno que esteja um pouquinho mais acima. A televisão é um ótimo professor pra gente, eu posso falar por experiência própria. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu mergulhei de cabeça, eu fui até muito radical, isso foi muito bom para mim, mas poderia ter sido melhor se eu soubesse na época dessas estratégias, eu não sabia. Infelizmente não tive um teacher que me ajudasse nesse ponto. Então, eu só ouvia, eu só consumia, ouvia. Me ajudou, né? Como eu tô dizendo aqui, muito. Mas com essas estratégias que estou passando para vocês, vai ajudar muito mais vocês. Então, usem e abusem do listening. É muito importante. Exercício de listening é fundamental para você progredir no seu inglês. E claro, não perca as oportunidades que você tem para falar em inglês. Se você encontra uma pessoa com quem você pode falar, use sim essa chance e fale em inglês. Agora, não ter ninguém para falar também não é desculpa para não falar. Eu também já falei aqui em vídeos que eu falei muito comigo mesma, falei muito com a TV. Eu assistia lá um determinado documentário e opinava e conversava com o apresentador, era assim que eu fazia
e deu super certo para mim. Tenho certeza que vai dar certo para vocês. Converse com você mesmo, fale com você mesmo, não tem problema. Se você tem vergonha, você fecha a porta do seu quarto e converse com você mesmo. Treine o seu inglês, não fique passivo, porque o listening é excelente, maravilhoso, mas se você ficar passivo, ele também não vai ter o efeito que ele poderia ter se você ficar ativo. Então, ficar ativo significa falar com você mesmo, com a TV ou oportunidade de falar com alguém que também aprende inglês. Pessoal, essas são minhas dicas para hoje. Você vai otimizar muito mais o seu tempo se você tiver um plano de estudos, se você utilizar as atividades certas, se você usar e abusar do listening e se você falar com você mesmo, falar com a TV, não perder a chance de falar inglês. Teve um comentário no nosso vídeo, a pessoa falou sobre a dificuldade de conseguir material, a dificuldade de saber como progredir em inglês, então por isso eu trouxe esse vídeo para vocês. Espero ter ajudado, adoro ajudar meus alunos. Até um próximo vídeo, bye bye!